Olá! Hoje a gente vai desenterrar um clássico, um material que, mudou a forma como muita gente via RPG de horror. O suplemento Caçadores Caçados, do universo de Vampiro à Máscara. Ah, esse é um marco. Total. E a nossa missão aqui é entender o que faz esse livro ser tão cultuado até hoje. Porque a grande sacada dele não foi criar um monstro novo, né? Foi virar a câmera 180 graus e apontar para os humanos. E essa virada de câmera é o que define tudo. O padrão em RPG, principalmente de fantasia, é a jornada de poder. Você começa fraco e termina, sei lá, quase um deus. A escalada, sim. Caçadores Caçados joga essa ideia pela janela. A proposta é: e se você fosse a presa? E se sua única vantagem fosse não ter nada a perder? Isso não gera uma fantasia de poder, gera uma fantasia de sobrevivência. É puro suspense. Exato. É uma premissa que já te coloca totalmente na defensiva. Então, vamos lá. O que define a experiência de jogar com um caçador nesse universo? Pelo que o material indica, a sensação é de estar numa batalha impossível, um verdadeiro Davi contra Golias, só que no meio de uma metrópole gótica e sombria. É, exatamente esse é o ponto de partida. Você é um ser humano normal. Não tem super força, não tem garras, não tem, séculos de experiência. Seus recursos são limitados, seu conhecimento é falho. E seus inimigos são predadores perfeitos que controlam a noite. Certo. E o que é fascinante aqui é como o jogo transforma essa desvantagem, a ignorância, na principal mecânica da história. Como assim a ignorância como mecânica? Pensa na Máscara, a grande regra do mundo de vampiro. Aquela conspiração global para esconder o sobrenatural. Para um caçador, isso significa que tudo que ele acha que sabe pode estar errado. O alho funciona, a cruz espanta a todos eles, água benta queima. Talvez sim, talvez não. Exato. O material deixa claro que muito do folclore que a gente conhece é, na verdade, desinformação. Desinformação plantada pelos próprios vampiros ao longo dos séculos. Ah, entendi. Então o jogo vira quase um trabalho de detetive. Antes de caçar o monstro, você precisa descobrir o que é o monstro. Precisa testar as fraquezas, separar o que é lenda do que é fato. Exatamente. Cada vampiro pode ser diferente. Cada cidade tem suas próprias regras. Isso força os jogadores a investigar, a serem cautelosos, a não confiarem no que leram em livros. E tem um efeito colateral brilhante. Anula completamente o metajogo. O famoso metajogo, quando o jogador usa o conhecimento que ele tem fora do jogo para dar uma vantagem para o personagem. Tipo, eu sei que o vampiro do clã X tem uma fraqueza específica porque li no livro base, mesmo que meu personagem nunca tenha ouvido falar daquele clã na vida. E isso é libertador para quem está narrando a história. O narrador não fica mais preso às regras do universo. Ele pode dizer que, naquela cidade, os vampiros não são afetados pelo sol, são só enfraquecidos. Sei. Ou que eles não dormem em caixões. Tudo se justifica porque os personagens estão descobrindo o mundo do zero, tateando no escuro, sabe? A experiência fica muito mais imersiva e aterrorizante. E essa fragilidade toda é o que diferencia Caçadores Caçados de outro jogo famoso do mesmo universo, Caçador, a Revanche, certo? Porque lá a proposta é bem diferente. Completamente diferente. Em A Revanche, os caçadores são os imbuídos. São pessoas que recebem poderes de entidades misteriosas quase divinas. Ah, sim. Eles têm acesso a dons sobrenaturais, conseguem ver monstros disfarçados. Eles são, de fato, a revanche da humanidade. São tipo os vingadores do mundo das trevas. Boa definição. Já em Caçadores Caçados, os protagonistas são assustadoramente, quase dolorosamente humanos. É a humanidade deles que está em jogo. E essa humanidade é o centro do drama. Porque a pergunta que o jogo te força a fazer não é eu consigo matar o monstro, mas sim o que eu estou disposto a perder para fazer isso. Exato. Ah, então o foco não é a vitória, é o custo dela, o sacrifício. Precisamente. Esse é o grande tema que permeia todo o material. A jornada do caçador é uma espiral descendente. Quanto mais você luta contra os monstros da noite, mais você se afasta da sua própria vida, dos amigos, da família. Vira uma obsessão. Você se torna paranoico, violento, obcecado. Começa a ver o mundo através do mesmo filtro sombrio que seus inimigos. A linha entre caçador e monstro fica cada vez mais tênue. É a velha ideia de que quando você olha por muito tempo para o abismo olha de volta para você.
E isso traz uma ambiguidade moral gigantesca, que é a marca registrada do mundo das trevas, né? Não tem um bem puro contra um mal absoluto. De forma alguma. A questão central é: qual é o preço de fazer o que você acha que é certo num mundo que já está completamente corrompido? Suas ações podem ter consequências terríveis. Você pode, por exemplo, matar um vampiro, que sem você saber era o único que impedia um monstro ainda pior de tomar o controle da cidade. Nossa. Você salvou o dia, mas condenou centenas de pessoas. E essa complexidade toda permite diferentes abordagens, né? O material sugere que dá para jogar desde uma campanha de investigação super sombria, bem no estilo noir, onde cada pista tem um preço, até algo mais explosivo. Sim, a estrutura suporta os dois extremos. Você pode ter uma crônica focada no suspense psicológico, na paranoia, onde o maior inimigo é a dúvida, ou pode ir para uma pegada de filme de ação dos anos 80, com escopetas, carros em alta velocidade e muita coisa explodindo. Estilo Hollywood. Isso. E a beleza do sistema é que, mesmo no modo mais Hollywood, o tema do sacrifício pessoal ainda tá lá. Aquele personagem pode até ser um herói de ação, mas ele não consegue mais ter um jantar em família sem checar todas as saídas e olhar para as sombras. Faz sentido. Então, o que leva uma pessoa comum a entrar nessa vida? Se não é para salvar o mundo, qual é o gatilho? É sempre pessoal. O material bate muito nessa tecla. A motivação quase nunca é altruísta, é vingança. A frase que resume o conceito é: você destruiu o meu mundo e agora eu vou destruir o seu. Forte. Um vampiro transformou seu irmão, matou seu parceiro, destruiu sua carreira, te humilhou. Esse trauma, essa perda, é o combustível que transforma um contador, uma enfermeira ou um mecânico em um caçador. É o que dá a eles a coragem ou talvez o desespero de enfrentar o impossível. Isso âncora a história em algo muito real, muito visceral. Mas essas pessoas agem sempre sozinhas, movidas por essa dor, ou existem grupos que tentam organizar essa caçada? Existem. E é aí que o cenário fica ainda mais rico e complexo. E eles não são uma frente unida, sabe? Não, claro. São facções com ideologias e métodos completamente diferentes. A mais clássica é a Sociedade de Leopoldo. Certo. Pense neles como uma inquisição moderna, uma organização secreta dentro da Igreja Católica. Eles têm conhecimento, estrutura, recursos e agem com base na fé. Para eles, é uma guerra santa. Fé e organização. E do outro lado do espectro, quem a gente encontra? Você pode encontrar o Arcanum. É quase o oposto da sociedade. É uma sociedade secreta de acadêmicos, ocultistas, historiadores. O objetivo principal deles não é exterminar os vampiros, mas sim entendê-los. Eles querem conhecimento, querem coletar artefatos, decifrar os mistérios do sobrenatural. Então eles podem até ser aliados, mas não são combatentes. Exato. Podem se aliá-los, mas os métodos deles são outros. Eles preferem observar e catalogar a atacar. E o material também fala sobre agências governamentais, não é? Uma pegada meio arquivo X. Sim, e essa é uma das partes mais interessantes. São agentes do governo, do FBI, da NSA, que tropeçam num caso que não faz o menor sentido. Um corpo sem sangue, um suspeito que aparece em fotos de 100 anos atrás. E aí eles começam a puxar esse fio. Exato. E descobrem uma realidade que desafia tudo que eles conhecem. E eles estão completamente perdidos, imagino. Totalmente. Tem uma parte ótima na segunda edição do suplemento que traz uns arquivos fictícios. Um deles é um documento do FBI que tenta, de forma muito séria, criar uma teoria ligando a existência de vampiros a redes de fast food. Peraí, o quê? Como assim? Qual era a lógica? Que os vampiros estavam usando as lanchonetes como fachada ou para recrutar gente? A teoria era sobre o descarte de resíduos e a facilidade de movimentação noturna. Meu Deus. Mostra o nível de desespero e confusão deles. Estão atirando para todo lado, tentando aplicar a lógica do século XXI a uma ameaça que é medieval mística. Eles são a prova de que a tecnologia e a burocracia do mundo moderno são inúteis contra esses monstros. Isso é fantástico. E para mostrar que nem todo caçador é herói, existe um grupo que é o extremo oposto de tudo isso, né? A tal gangue de motoqueiros. Ah, sim. Eles ilustram perfeitamente a ambiguidade moral do cenário.
É uma gangue que descobriu que o sangue de vampiro, a Vitae, pode te deixar mais forte, mais rápido, mais intenso. Nossa. Então, eles não caçam vampiros para proteger a humanidade. Eles caçam vampiros para beber o sangue deles, ficarem ligados e saírem causando caos. Eles são, na prática, monstros caçando outros monstros por motivos totalmente egoístas. Uau! Isso mostra a diversidade de histórias que dá para contar. Mas me diz uma coisa, esses caçadores são 100% humanos. Não existe nenhuma vantagem, nenhum truque na manga para equilibrar um pouco o jogo? Existe, mas é algo muito sutil que a fonte chama de númina. A ideia é dar uma pequena vantagem sem quebrar a premissa de que eles são os azarões. Ok. Não são os superpoderes que resolvem tudo. São ferramentas raras e muitas vezes inconfiáveis. E o que seriam esses númina? São tipo poderes mágicos? Longe da magia grandiosa que vemos em outros cenários. O primeiro tipo é a magia popular. Pense em rituais folclóricos, simpatias, conhecimento de ervas, coisas que sua avó talvez te ensinasse. Entendi. Criar um amuleto de proteção, fazer um chá que te deixa mais alerta, são truques, não feitiços poderosos. Entendi. E os outros tipos? Depois vem os poderes psíquicos. É a parte mais arquivo X da coisa. Telecinese, piroquinese, premonições. A segunda edição até adiciona a ciberquinese, que é a habilidade bizarra de controlar aparelhos eletrônicos com a mente. Ciberquinese, que loucura. São poderes que podem ser impactantes, mas geralmente são difíceis de controlar e podem ter efeitos colaterais perigosos. E por último, tem um que os jogadores de vampiro já conhecem bem, a fé verdadeira. Exato. É a ideia de que uma fé inabalável, geralmente ligada à tradição judaico-cristã, pode se manifestar como um poder real. Uma pessoa com fé verdadeira pode empunhar um símbolo sagrado e fazer um vampiro recuar, gritar de dor ou até queimar ao toque. Mas isso é raro. Extremamente raro. Não basta acreditar, é preciso viver no estado de convicção e pureza quase impossível de manter no mundo das trevas. É tanto uma bênção quanto um fardo gigantesco. Esse conceito de planejamento, de juntar as peças do quebra-cabeça para ganhar uma mínima vantagem, é uma mecânica brilhante, sabe? Um jogo como esse que exige tanto investigação, raciocínio estratégico e imersão, costuma atrair um perfil bem específico de pessoa. Sim, com certeza. Geralmente quem curte RPG é alguém mais criativo, mais inteligente, que gosta de ler e de mergulhar em narrativas complexas. E esse tipo de dedicação e pensamento estratégico me lembra muito outro tipo de desafio. Fazendo um pequeno desvio aqui, quem nos ouve talvez se identifique com esse perfil, que gosta de se aprofundar e se preparar para um grande desafio. E talvez esteja se preparando para outra batalha impossível. Vestibulares, concursos públicos, a prova da OAB ou a residência médica. A lógica é a mesma, né? É a mesma lógica. Reunir informação, entender as regras do jogo e planejar a melhor estratégia. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E esse mesmo planejamento estratégico que você mencionou se reflete diretamente nas mecânicas da segunda edição do jogo. Eles criaram um sistema chamado dados de plano. Conforme os caçadores investigam e descobrem informações cruciais sobre o alvo, onde ele dorme, quem são seus aliados, qual sua fraqueza específica, eles acumulam esses dados. E o que eles fazem com esses dados? Em um momento decisivo do confronto, o grupo pode gastar esses dados para obter uma vantagem tática. Pode ser para declarar que haviam preparado uma armadilha naquele local. Ah, tipo um flashback? Isso, ou que sabiam que o vampiro traria reforços e já tinham um plano de fuga. É uma forma genial de transformar o sucesso da investigação num benefício prático e narrativo na hora da ação. Recompensa o jogador que foi cuidadoso e inteligente. Isso conecta perfeitamente as duas fases do jogo, o mistério e o combate. Então, se a gente juntar tudo isso, a inversão de poder, o foco na ignorância, o custo pessoal, o que faz esse suplemento ser tão especial não é o que ele adiciona, mas o que ele tira dos jogadores. Tira o poder, a segurança, o conhecimento. Exatamente. Ele troca a fantasia de poder pelo horror da vulnerabilidade.
E o valor desse material vai além. Ele não serve só para jogar com caçadores. É uma ferramenta incrível para quem narra vampiro. Ele te ensina a criar antagonistas humanos que são realmente perigosos, não por terem super força, mas por serem inteligentes, desesperados e imprevisíveis. Claro. As ações de um pequeno grupo de caçadores podem causar um efeito dominó gigantesco na política de uma cidade vampírica. Como assim? Pense nisso. Os caçadores, na sua ignorância, matam um vampiro que eles julgam ser um monstro terrível. Mas talvez aquele vampiro fosse o xerife da cidade, o único que mantinha a paz entre as facções. E com a morte dele? A cidade mergulha numa guerra interna. Os caçadores acham que venceram, mas na verdade acabaram de soltar cães muito mais raivosos na rua, tornando a noite infinitamente mais perigosa. Uau! Então a grande mensagem no fim das contas é que, mesmo no mundo dominado por criaturas imortais, uma pessoa comum, com a motivação certa, pode sim fazer a diferença. Pode abalar estruturas, derrubar reis, mesmo que isso custe tudo o que ela tem. E o material ainda traz uma curiosidade divertida. A capa da primeira edição brasileira tem um relógio marcando uma hora diferente da capa original americana. Um pequeno mistério que ficou no ar. Exato. A vitória é sempre possível, mas nunca é gratuita. Esse é o coração de Caçadores Caçados. E isso nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar daqui. Se o custo de lutar contra os monstros é o risco de se tornar um deles, em que ponto a caçada deixa de ser sobre justiça e passa a ser apenas sobre sobrevivência? Ou talvez só sobre